Bem-estar social. Uma maneira de elevar o padrão de vida dos pobres é a suplementação de sua renda pelo governo. Então veja, a principal via adotada pelo governo nesse sentido é o chamado sistema de bem-estar social. Lembrando que a lógica do sistema de bem-estar social é uma lógica para funcionar numa sociedade capitalista. Vale lembrar que o chamado, e aí vem da expressão em inglês, porque os ingleses e os americanos começam a implementar isso lá no pós-Segunda Guerra, que é o welfare state, ou o estado do bem-estar social, ele surge justamente como um contraponto ao que fazia as políticas socialistas ou comunistas lá na União Soviética. Então, o sistema de bem-estar social, ele entende que existe uma economia de mercado, mas que você produz imperfeições ou produz desequilíbrios, como é o caso de você ter populações pobres, e aí a função do governo seria suplementar essa renda desse trabalhador com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da sociedade como um todo. Então, o bem-estar social é uma expressão ampla que inclui diversos programas governamentais. A assistência temporária para famílias necessitadas lá nos Estados Unidos é um programa que assiste famílias com crianças, mas sem adultos capazes de sustentar a família. Em uma família típica beneficiária do programa, o pai está ausente e a mãe fica em casa cuidando dos filhos pequenos. Outro programa de bem-estar social é a renda de segurança suplementar, que oferece uma assistência aos pobres que são doentes ou inválidos. Aqui no Brasil a gente teria algo equivalente, seria acho que o BPC, né? O benefício para pessoas que não podem trabalhar e essas pessoas ganham pelo menos um salário mínimo. Hoje você tem a discussão da renda mínima universal. Observe que ninguém pode se candidatar a nenhum desses dois programas simplesmente por ter uma renda baixa. O beneficiário precisa provar ter também alguma necessidade adicional, como filhos pequenos ou uma determinada incapacidade por conta de limitações na saúde. Então, isso aí é um exemplo, alguns exemplos de um estado de bem-estar social de maneira interessante. Uma crítica comum aos programas de bem-estar social é que eles criam incentivos para que as pessoas se tornem necessitadas. Eu vejo que é uma crítica, né? Eu particularmente não concordo. Ninguém quer ser necessitado e pobre. A pessoa por uma série de circunstâncias. Essa ideia de que os incentivos fazem com que as pessoas se tornem necessitadas, isso é uma minoria muito pouca. A maioria das pessoas não querem estar numa situação de vulnerabilidade. Por exemplo, esses programas podem incentivar a desestruturação familiar, porque muitas famílias só fazem jus à necessidade financeira se o pai estiver ausente. Os programas também podem incentivar os nascimentos ilegítimos, porque muitas mulheres pobres e solteiras só se qualificam para assistência se tiverem filhos. Como as mães pobres e solteiras são uma parte muito grande da questão da pobreza e como os programas de bem-estar social parecem aumentar o número de mães pobres e solteiras, os críticos do sistema do bem-estar social afirmam que essas políticas exacerbam os problemas que deveriam sanar. É uma crítica, assim, o Menkeu não está colocando a opinião dele, está apresentando apenas a visão dos defensores dos críticos, mas, por exemplo, essa crítica se dá muito também no Brasil por conta do Bolsa Família, ou seja, a tese de que a pessoa quer ser pobre, quer ter filho e vai continuar pobre para continuar ganhando um programa social que é uma miséria. E não pensa que aquela pessoa já está em pobreza por gerações, muitas vezes não tem nível educacional nenhum, muitas vezes realmente passou por um problema familiar, não tem nem educação sexual, que é outra coisa importante, ou seja, mulheres, enfim, como são as mulheres que fazem a gestação das crianças, ou seja, a culpa não são só das mulheres, mas com certeza as estratégias para se evitar o nascimento de crianças sem família depende em parte da mulher ter uma certa instrução e fazer uso, né, de enfim, medicamentos e técnicas contraceptivas. Então, assim, consequentemente,
isso precisa ser feito. Agora, a ideia de colocar na conta das pessoas a pobreza, a desigualdade, de que esse sistema de benefícios, que é mais ou menos razoável, ele vai continuar aumentando o problema, eu não concordo. Enfim, isso aí é uma reflexão que exige muito tempo, precisa ser feito abordando o tema de maneira específica, com o objetivo de mostrar que eu acho que o problema ele não é tão simples, e assim as pessoas não estão fazendo um teatro para serem pobres. Eu acho que esse é o detalhe, ou seja, ninguém vai querer continuar sendo pobre para receber um auxílio. A pessoa é pobre por um conjunto de razões que precisam ser estudadas e que precisam ser estabelecidas dentro de um conjunto de políticas públicas. Em consequência desses argumentos, o sistema de bem-estar social foi reformado em 96 para uma lei que limitou o prazo pelo qual os beneficiários poderiam permanecer no programa. Qual é a severidade desses problemas potenciais enfrentados pelo sistema de bem-estar social? Ninguém sabe ao certo. Então aí, mais uma vez, faltam dados. Os defensores do sistema observam que ser uma mãe solteira e pobre, dependente do bem-estar social, é, na melhor das hipóteses, uma vida difícil, e duvidam que muitas pessoas seriam incentivadas a levar esse tipo de vida se esse sistema não lhe fosse imposto. É a minha opinião também. Além disso, as tendências ao longo do tempo não sustentam a visão de que o declínio das famílias com pai e mãe seja um sintoma do sistema de bem-estar social, como os críticos do sistema por vezes afirmam. Desde o início da década de 70, os benefícios do bem-estar social, descontada a inflação, diminuíram, mas a porcentagem de crianças que vivem com apenas um dos pais aumentou. É claro, os divórcios eles aumentaram, mas, consequentemente, isso não é... A pessoa não se divorcia justamente para participar de um programa social. Então, isso, assim, é, no mínimo, uma loucura pensar que alguma pessoa faz isso. Enfim, por exemplo, o aumento de divórcios tem outras razões. Enfim, a independência das mulheres... as pessoas estão cada vez mais atoladas pela lógica do trabalho. Ter família não significa hoje necessariamente um sinônimo de sucesso social, como era no passado. Enfim, você tem outras explicações que